Nosso estudo de hoje é a lição 9 do livro O Essencial e tem por título Não Reproves. Não reproves o amigo que te deixou na estrada. Não lhe viste os conflitos antes de se afastar. Louva o céu que te guarda os pés na senda justa. De quem se foi, recorda os bens que recebeste. Agradece o caminho que o Senhor te assinala. Da seara do amor que saiu, voltará. Essa lição está falando de uma coisa muito profunda que costuma acontecer com muita frequência no mundo que a gente vive. Recentemente eu tenho tido contato com amigos que a gente perdeu o contato nos últimos 20, 30 anos por conta das circunstâncias da vida. E quando a gente tem esses reencontros, sejam através das redes sociais ou seja presencialmente, a gente descobre que a amizade, quando ela é verdadeira, ela desconhece fronteiras de tempo e de distância. Dá aquela impressão de que está sendo o dia seguinte. E a gente, no primeiro momento do encontro, a gente fica naquela ansiedade de querer atualizar. E aí, o que você fez da sua vida? Como é que você está? Como é que está a família? Né? Continuou casado ou não? Separou? Qual foi? A gente procura se atualizar, mas sente aquele calor humano, aquela coisa muito boa dentro da gente. Mas com relação à amizade, em um mundo de expiações e provas, vai ser muito comum que um dia essa pessoa se desvie por algum motivo. E são as profissões, são as programações daquela pessoa. E aí o que acontece? O Emmanuel começa a lição de hoje pedindo para a gente, não reproves o amigo que te deixou na estrada. A gente tem que começar a pensar no seguinte: quando a gente coloca a palavra reprove, a gente tem que fazer uma análise bem profunda do alcance disso, da reprovação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o nosso amigo é um espírito imortal também. Em segundo lugar, ele teve a programação reencarnatória e teve também a definição do gênero de provas que ele precisa passar. E não vai ser igual ao nosso. Mas, principalmente, a reprovação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque num mundo de expiações e provas como o nosso, a nossa maior característica é que todos nós, sem exceção, a gente traz dentro da gente uma parcela generosa de egoísmo, de vaidade e orgulho. E as nossas maiores dificuldades de relacionamento é porque a gente quer que seja exatamente da maneira como eu penso. A gente costuma eleger as nossas amizades, aquela ali atende mais ou menos o que eu penso, os mesmos requisitos que eu. Né? Então, o egoísmo faz isso. Então, muitas das vezes essa pessoa, ela te deixou na estrada para tomar outros caminhos dentro da missão que ela escolheu. O Emmanuel vem no segundo parágrafo falando assim, não lhe viste os conflitos antes de se afastar. Você não está observando o que está acontecendo com ele, muitas das vezes, embora esteja próximo dele. Até porque a gente não sabe qual foi a programação dele e a gente não está vendo as influências que eles estão recebendo também, assim como nós recebemos. Nós recebemos o tempo todo a influência do nosso anjo da guarda, procurando nos manter no caminho reto e sem sair da nossa programação. E a gente recebe também a influência de espíritos familiares, espíritos que querem o nosso bem, mas também recebe influência de espíritos que querem nos atrapalhar por algum motivo. Está lá os motivos lá no livro dos médiuns, né, quando vai estudar a obsessão, né? Pode ser vingança, desejo de fazer o mal, covardia, desejo de se meter nas comunicações. Está lá enumerado muito bem para quem quiser estudar de novo. Então, a gente não está vendo os conflitos que aquela pessoa está passando antes dela tomar a decisão de se afastar. Mas quando tiver esse afastamento, hoje a gente tem o recurso das redes sociais, o recurso de você poder fazer uma ligação por vídeo vendo a pessoa. Então tem coisas que acontecem, né, que
Não é a mesma coisa que o calor humano de dar um abraço, aperto de mão, mas pelo menos você está vendo a pessoa em outro estado, em outro país, em outro continente. Tudo bem. O Emmanuel fala assim, ó, louva o céu que te guarda os pés na senda justa. E aí, olha bem, já começa a levar a gente para uma interpretação. Assim, ó, louva o céu que me guarda os pés na senda justa. Pode ser que o caminho que esse meu amigo tenha tomado seja um caminho equivocado. E aí sim, a gente vai lembrar aquela passagem do Evangelho, né, que sugere a gente que, na verdade, Jesus ama a todos nós, mas reprova o pecado. Então você pode sim amar o pecador e reprovar o pecado dele. Que é uma coisa bem interessante de se fazer. Aliás, é o que fazem com a gente o tempo todo. Quando Chico Xavier falou uma vez que criminosos somos todos nós quando somos descobertos, que aqui na Terra quem estiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Todos nós temos aí o nosso caminhãozinho de pecados aí, né? Mas ele está falando aqui para a gente, ó, louva o céu que te guarda os pés na senda justa e vamos procurar sim acolher, na medida do que a gente puder, os nossos amigos, porque as coisas acontecem de uma maneira tão interessante. Quando mexem com o coração de verdade, a gente acaba se interessando no progresso, no bem-estar daquela pessoa. E quando a gente descobre que a pessoa tomou um caminho equivocado, a gente vai arrumar um jeito de tentar conversar com aquela pessoa para tentar remover, trazer aquela pessoa de volta para o caminho. E de quem se foi, recorda os bens que recebeste. Quando a gente fala de bem aqui, o Emmanuel não está falando de bem apenas material, mas principalmente de bens espirituais, dos momentos que a gente vive, por exemplo, né? Tem bem material? Tem, eu vou dar aqui o exemplo. Vocês me vêm fazendo esse vídeo aqui com esses quadros aqui do lado, e esses quadros são vinis, aquele disco de música antes do CD. E o que acontece? Um grande amigo, ele me presenteou com Eurípides Bassanufo, com Chico Xavier, com Jesus Gonçalves e com Bezerra de Menezes. Ele estava fazendo do Leopoldo Machado quando foi acometido do Covid e desencarnou de Covid. Então, não é só pela admiração para esses espíritos, também é uma homenagem a esse meu amigo, que ele acabou indo embora, desencarnando, mas amigo, quando é amigo de verdade, ele está aí em algum lugar, daqui a pouco a gente vai se encontrar, vai ter um contato mais próximo de novo e ele vai estar sempre aqui no coração, onde ele estiver, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa se foi e a gente vai ter as boas recordações. Eu conversando com um amigo que a gente não via há muito tempo, e a gente falando da nossa adolescência, da nossa infância, agora recentemente, falando daquela casa nordestina, que ele também é filho de cearense igual a mim, e que a família faz o prato de cada um, o prato já fica posto na mesa, é costume do Nordeste, né? E a gente lembrando com muita ternura, e ao mesmo tempo ele tomou um outro caminho. Eu até desconheço muita coisa que ele viveu, a gente precisa de um tempo para colocar o papo em dia, mas uma coisa que é interessante, a amizade, quando é sincera, parece que você encontra e bate aquela simpatia de novo, aquela coisa boa dentro da gente, porque ali se estabeleceu um laço. Emmanuel vem falar para a gente, agradece o caminho que o Senhor te assinala, da seara do amor que saiu, voltará. Então, o que acontece? Não se desfaz esse laço jamais. A pessoa toma um outro caminho, porque todos somos espíritos imortais e cada um tem uma missão para desempenhar, tem um aprendizado diferente para desempenhar. Mas vai chegar um momento que todos vamos nos reencontrar, e inclusive a doutrina espírita, ela traz essa certeza para a gente, porque todos chegaremos à perfeição, e quando todos chegarmos à perfeição, a gente vai estar todo na mesma sintonia, no mesmo padrão vibratório, todo mundo junto. O que acontece com muita frequência e que faz parte do progresso, são amigos que de repente um desses aí progride espiritualmente, então ele avança um pouco, e daqui a pouco esses aqui começam a se interessar também e avançam junto. E aí ele vai nesse progresso, nesse processo de um incentivando o outro e um ajudando o outro. Mas a amizade, o amor, o respeito é o principal motivo de a gente promover e ajudar um no progresso do outro.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.